Pai querido, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de ser pastor dessa igreja. Tu sabes o quanto eu amo estar aqui, tu sabes o quanto eu amo preparar a tua palavra, mas principalmente o quanto eu amo estar indo aos céus, buscar a revelação que vem de ti, para saber o que o Senhor tem para nós. E a tua palavra diz que quando ela vem para a terra, ela nunca volta ao céu sem completar o propósito pelo qual ela foi designada. E eu te peço que nessa noite não seja diferente. Usa a minha vida, que as pessoas que estão assistindo aqui e aquelas que estão pela internet sejam tocadas, mesmo que estejam vendo em outros dias, que a tua unção, Pai, que é atemporal, Pai, essa unção possa tocar nas vidas em o nome de Jesus, e possamos sair, Pai, dessa mensagem completamente transformados. Te damos a liberdade, repreendemos todo intento contra os teus filhos, todo intento contra a mente dos teus filhos, que caia por terra agora. Profetizamos que se há no nosso meio corações de pedras, que eles sejam quebrados e transformados em corações de carne, sensíveis à tua voz. Te damos a liberdade, Espírito Santo, que o Senhor tenha que o Senhor se sinta à vontade para trazer o seu mover nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amados irmãos, eu quero começar a mensagem dessa noite com uma pergunta, tudo bem aí? Fechou. Vamos lá, pergunta para a pessoa que está no teu lado assim: qual é a coisa mais importante que uma pessoa pode adquirir na vida? Pastor Cacá, qual é a coisa mais importante que uma pessoa pode adquirir na vida? Vai pensando aí, meu querido. Doutor Gerson, qual é a principal coisa, a coisa mais importante que uma pessoa pode adquirir na vida? O que é a igreja? Durante anos eu pensei que uma certa autonomia financeira fosse o mais importante. Depois eu comecei a pensar sobre a família como sendo a coisa mais importante de uma pessoa. Até que comecei também a pensar sobre a vida espiritual, que com certeza é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode adquirir na vida. Mas hoje, eu quero te dizer o que eu acho que é a coisa mais importante que uma pessoa pode adquirir na vida. Pergunta para mim, o que é, Biga? Fala para a pessoa do lado, a sua história. A sua história. Eclesiastes 7, versículo 8, não precisa abrir. Eu vou falar vários textos, mas vai ter um que eu vou pedir para você abrir, não é esse então, tá? Eclesiastes 7, 8, só vai estar no telão para você acompanhar. Eclesiastes 7, 8 diz assim: melhor, capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu início, do que o seu princípio. Para chegarmos ao fim das coisas, como a Bíblia está dizendo, nós precisamos escrever o meio e saber como é que foi o nosso início. Isso é muito sério, porque a Bíblia também diz em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento do início tem levado muitas pessoas a se corromperem durante o meio e levado a fins nem um pouco agradáveis. Saber do seu início, presta atenção, queridos, vai guardar completamente o seu coração. Saber de onde Deus te tirou faz toda a diferença na sua vida. Eu não sei aonde eu estaria hoje se em março de 1991 eu não tivesse entregado o meu coração a esse Cristo, a esse caminho de Jesus que mudou a minha vida completamente. Eu acredito que nós só podemos construir um futuro se nós não desprezarmos o hoje e não esquecermos do nosso passado. Eu não posso viver do passado, concorda comigo? Mas eu não posso. Vocês estão aqui? Amém? O Wellington está prestando atenção? Fechou. Eu não posso então viver o passado, mas eu não posso me esquecer do passado. Ou seja, repita comigo bem alto: um futuro glorioso, bem forte, um futuro glorioso se escreve através da persistência na minha história. A pergunta que eu te faço agora: como é que você tem escrito a sua história? Nós precisamos parar constantemente para reavaliar como a nossa história está sendo escrita. Em agosto agora nós teremos as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, tudo bem?
vários atletas vão se destacar. Muitos já são conhecidos da gente, tudo bem? E muitos outros sairão do anonimato à glória num único dia, certo? Errado. Por quê? Porque, repita comigo, um campeão, mais forte, um campeão não se faz em um dia. Sempre haverá, querido, você pode ter certeza que atrás de qualquer pessoa que ganhar uma medalha nas Olimpíadas agora de 2016, no Rio de Janeiro, você pode ver que atrás disso, ela não vai ganhar uma medalha à toa, mas sempre haverá por detrás uma história de trás dos bastidores. Há uma história que inclui choro, que inclui momentos de tristeza, de solidão e muita vontade de desistir. Agora, quem é que vai ganhar a medalha? Aqueles que não desistiram durante o treinamento, aqueles que olharam e disseram, um dia eu vou chegar lá e eu vou viver, eu vou vencer mesmo que eu estiver sozinho, ok? Então a ideia aqui é a seguinte: eu e você somos super importantes para Deus, e Ele já escreveu uma história para nós antes de nós termos nascido. Eu já falo desse texto aqui desde que eu tinha cabelo, né? Que antes de nós nascermos, o Senhor escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. O detalhe é que nós podemos escolher escrever essa história que Deus já desenhou, ou viver aleatoriamente. Você já apertou o botão do aleatório no CD do seu carro? Ou do CD da sua casa? Você não sabe qual é a próxima música, não é? Você fica esperando, vai ser aquela do Doug, vai ser aquela do Doug, e de repente, dependendo do que tiver no seu carro, vem Guns N' Roses. É no seu, Doug? Olha a cara dele. Queridos, você pode então viver a história que Deus tem desenhado na tua vida, ou viver aleatoriamente. O que é isso na minha vida? Quando você não sabe qual é a próxima cena, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou vivendo por viver, e o que acontecer, aconteceu. Provérbios 19, 21, olha o que a Bíblia diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que permanecerá. Saiba de uma coisa, meu querido, sua história pode ser uma história de impacto nessa geração, nessa vida, amém? Sim ou não? Sua história pode ser uma história de impacto, ou ela pode ser apenas uma sombra. E o detalhe é, repita comigo bem alto: Deus nunca trabalha na sombra. A Bíblia diz que Deus sempre trabalhou na luz, queridos. E falando em luz, eu quero contar a história de um grande homem de Deus. Porque eu e você só podemos abrir e ler mais da metade do Novo Testamento por causa desse homem. Eu estou falando do apóstolo Paulo, amém? Um homem que foi extremamente usado por Deus, um homem que nos abençoa até hoje devido ao seu exemplo, suas lições e a sua obediência a Deus. O detalhe é que, assim como todos os seres humanos, Paulo também teve uma história. E como foi o início de Paulo? Vamos lá? Um homem, aliás, extremamente estudioso, estudou aos pés de um dos maiores pensadores da época, zeloso na sua fé. Mas vamos ver como que Paulo mesmo diz quem ele era. Vê aí, Atos 22, versículo 3, não abre ainda, não é o texto da noite. Mas olha lá no telão, Atos 22, versículo 3. Paulo dizendo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Agora vamos lá, coloca outro texto, Filipenses 3, versículo 4 a 6, olha o que a Bíblia diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ótimo, grande começo, amém? Mas Paulo não ficou famoso por causa do seu intelecto, do seu conhecimento, nem por causa da sua linhagem. Ele ficou famoso por falar do amor de Jesus Cristo, que um dia ele estava perseguindo, tudo bem? Como é que causou essa mudança? Quando foi que aconteceu a mudança na vida de Paulo? Quando é que a história dele mudou para ser o Paulo que nós conhecemos hoje? Amados, essa mensagem tem a ver com as nossas vidas. Deus quer que a sua história seja escrita e a sua história seja vista pelos teus filhos, teus netos, ou o teu vizinho, as pessoas que estão no teu lado. Deus quer que você cause um impacto onde você está, amém?
Agora, sempre na nossa vida haverá um momento de transição, um momento onde você está indo e pá, aconteceu algo que causou uma mudança. Através da vida de Paulo, da mudança de Paulo, nós vamos ver o que Deus espera de nós. Quem está comigo, dá um glória. Tudo começou quando Paulo ainda se chamava Saulo. Agora sim, abra a tua Bíblia comigo, Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Pastor, não estou com Bíblia. A gente vai colocar no telão também. Atos 9, versículo 1 a 6. Vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Ficou legal, né? Vamos lá. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vamos lá? Se preparem. Paulo tinha um plano para a sua vida, ele estava levando a cabo esse plano. Mas como a gente já leu, Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que permanece, ok? Durante a trajetória do cumprimento do plano de Paulo, aliás, de Saulo, antes de ser Paulo, aconteceu algo. E aqui eu quero trazer a primeira lição, porque eu creio que sempre acontecerá isso em nossas vidas. Situações onde Deus nos chama a atenção, situações que saem do nosso controle, situações que impedem os planos que nós já havíamos colocado em nossos corações. Agora, eu creio que nada sai do controle de Deus, nada escapa do seu domínio, amém? E se algo está dando errado na sua vida, pare um pouco e analise para que área Deus está chamando a sua atenção. Nada é à toa. E quantas pessoas que sonhavam com tantas coisas, e de repente uma situação muda toda a sua história. O detalhe é que nem todo mundo está sensível a essas mudanças. Nem todos querem que os seus planos sejam frustrados. Todo mundo, a maioria das pessoas diz o quê? Eu tenho um plano no meu coração e eu não vou parar enquanto eu não vê-lo realizado, independente se é de Deus ou não. Agora, a sensibilidade às direções de Deus, nesses momentos, é a chave da vitória. Repita comigo: a sensibilidade às direções de Deus, nos momentos difíceis, é a chave da vitória. E qual que é a chave da frustração? A falta de sensibilidade, tudo bem? O problema é que muitas vezes achamos que o nosso caminho é melhor do que o caminho de Deus. E Saulo também achava, porque ele era zeloso e ele pegou cartas para ele poder perseguir aquelas pessoas que estavam andando e seguindo um tal de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus? Vamos perseguir esses caras. Na cabeça dele ele estava fazendo o que era certo. Mas a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 8 e 9, presta atenção, querido: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu amado irmão, quantos estão tristes hoje, porque as coisas saíram do controle? Quantas pessoas tristes com Deus, porque o namoro não deu certo? Quantas pessoas tristes, porque vão ter que mudar de cidade? Quantas pessoas tristes, porque foram mandadas embora do seu trabalho? Quantas pessoas tristes porque tiveram que mandar pessoas embora da sua empresa? Quantas pessoas tristes por incidentes na sua vida? E como eu disse, a sensibilidade a Deus nessa hora é a chave do sucesso nesses momentos. Paulo, ele achava que estaria agradando a Deus se ele prendesse alguns homens que estavam seguindo uns ensinamentos de um homem chamado Jesus. Só que algo aconteceu, repita comigo: algo aconteceu. E aqui começou a mudança de Paulo, Atos 9, versículo 3 e 4. Aliás, aqui começou a mudança de Saulo. Vamos lá?
Presta atenção, querido. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, pum! Acordou, né? Uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Tipo Cid Moreira. Qual é o primeiro passo da mudança? O primeiro passo da mudança de uma pessoa, e na vida de Saulo, é que ele viu uma luz do céu que brilhou ao seu redor. Por que que a luz é tão importante na vida de uma pessoa? Repita comigo: porque a luz vem de Deus. Gênesis 1, versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. O que isso tem a ver na minha vida, pastor? Vamos lá. Primeira coisa, a luz tem o poder de dissipar as trevas. Se você apagar as luzes desse ambiente aqui, querido, você vai ficar na escuridão, tudo bem? Uma luz do celular dissipa as trevas. A luz sempre é mais forte que as trevas. E toda vez, presta atenção, toda vez que Deus permite que situações saiam do controle da sua vida, a primeira ideia que está na mente dele é que você entenda que não há história quando se caminha na escuridão. Você tem uma história, Deus quer que você escreva a sua história, tudo bem? Não existe história quando você caminha no escuro. Não existe história quando você está nas trevas. Não existe história. Nós temos um pastor que viveu anos no crack. Ele chegou na igreja zoado da droga. Ele falou para mim assim: Biga, não aguento mais. Que é o pastor Lenilton, lá do Bola de Pontal do Paraná. Ele foi internado, ficou 9 meses numa casa de recuperação, voltou, Deus o restaurou, ele ficou na igreja um tempão, daí ele melhorou, fez uma faculdade, Deus deu uma esposa para ele, Deus deu um ministério para ele, e aí você diz assim: como é a tua vida? Sabe o que ele diz? Minha vida chegou até certa idade, daqui até a minha conversão, páginas em branco, páginas escuras, eu não sei o que aconteceu, morreu a minha história. Meu irmão, você crê que Deus tem uma história linda para você? Sim ou não? Você crê que Deus quer te usar aqui nessa cidade? Sim ou não? Não há história no escuro, não há história no meio da escuridão. É por isso que Ele permite uma situação difícil, para que a luz chegue sobre você, e você comece a ter a direção certa. Vocês estão aqui? Aí você fala: como que isso pode ser? Como que isso pode acontecer na minha vida? Como é que eu coloco luz na minha vida e no meu caminho? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Posso te falar algo? Quantas pessoas querendo ter direção na vida? Quem aqui quer ter uma direção de Deus na vida? Não quer andar perdido por aí? Quer ter uma direção exata? Amém? Quantas pessoas querendo ter essa direção, mas dependendo de direções de homens? Eu e você temos acesso à palavra de Deus, queridos. E na Bíblia há tudo que nós precisamos para ter uma história de sucesso. Sabe qual é o problema? As pessoas querem ter direção na vida, mas não leem o mapa, não dão bola para o manual, não leem a palavra. Uma vez um homem de Deus falou para o nosso apóstolo Rina, e falou assim: Rina, nunca deixe de pregar para o seu povo a importância da palavra de Deus. Não permita que o avivamento fuja de vocês. Ele falou: como assim? Ele falou que muitos avivamentos acabaram porque as pessoas deram ênfase em tudo, nos sinais, nas maravilhas, menos na leitura da palavra. Meu irmão, quer base na tua vida cristã? Quer sustento na tua vida cristã? Está na Bíblia, não são nos dons, está na palavra. O dom vem, sim ou não? Vem, mas ele é consequência de uma fé alicerçada na palavra. Aonde está a sua Bíblia? Primeira pergunta. 1, 2, 3, 4. Amém. Uma vez uma senhora perdeu a Bíblia, depois de 5 anos ela achou, sabe onde estava? Aliás, uma vez a mulher perdeu um óculos, essa senhora. E depois de 5 anos ela achou o óculos, sabe onde estava? Em cima da Bíblia. Ainda bem que eu durmo até de óculos. Não, eu leio a Bíblia, eu amo ela. Você precisa entender, meu querido, a importância que há na palavra de Deus. Se eu fosse você, toque, tá? Se eu fosse você, eu faria um propósito de ler, nem que seja um pouquinho, todos os dias a palavra de Deus. Você não tem noção o que isso pode causar na tua vida. E outra, repita comigo: a Bíblia não é um livro de história. É um livro de direções espirituais.
Se ela tem direções espirituais, então ela é um livro espiritual. Em outras palavras, experimente orar antes de ler. Experimente pedir para o Espírito Santo falar com você através da Bíblia. Não leia por ler. Hoje eu vou ler porque estão mandando. Experimente, Espírito Santo, fala comigo. Experimente pedir direções de Deus através da palavra. Você não tem noção que te aguarda. Aí você vai começar a viver aventura em Deus, amém? Aí você vai começar a ver que aí as minas e os brothers piram na palavra de Deus. Dá uma salva de palmas para ele, amém? Então, repete-se bem alto, fala, a luz dissipa as trevas e não me deixa confundido. Salmos 34, versículo 5, olha o que a Bíblia diz, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Nessa versão tá, não sofrerá vexame, mas na minha versão está dizendo, não ficarão confundidos. O segundo fato aqui sobre a luz, é que ela, além de mostrar o caminho e dar direção, olha que interessante, repita bem alto comigo, a luz também mostra a sujeira. Quem aqui já saiu com uma camiseta branca de casa, a luzinha era meio amarelinha na casa, você falou, tô legal, aí chegou num lugar que a luz era branca, top, e você olhou e falou, meu Deus do céu, e você ficou com vergonha na camiseta, será que só eu? Porque a luz tem o poder de mostrar o encardido. É ou não é? Hoje em dia, sabe, amados, todo encontro com a luz de Deus vai mostrar o quão errado nós, muitas vezes, estamos. Sabe qual é a questão? É que hoje em dia virou moda acusar pessoas. Hoje em dia virou moda, se algo dá errado, nós sempre achamos um culpado. Qual é o culpado de você não ir? Por que você não vai mais à igreja? Por causa de fulano, do pastor, da igreja, do ciclano. Somos especialistas nisso. O detalhe é que a mudança que te leva a construir um futuro brilhante acontece quando você para de achar culpados e quando você começa a ver a mudança acontece quando você para de achar culpados e começa a ver que você precisa de mudanças. Isso aconteceu no meu casamento, quando eu parei de achar que a Viviane tinha que mudar e vi que eu precisava mudar. Meu ministério só rompeu quando eu olhei para mim e vi onde eu precisava mudar. O detalhe, não é fácil fazer isso. Geralmente é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque nós somos bons em achar defeitos nos outros. Conseguimos observar defeito em praticamente todos ao nosso redor. Você pode conhecer um cara hoje. Cumprimenta o irmão do lado aí. Se apresenta, fala o seu nome para ele. Agora não fala para ele, tá? Com você. Dá um defeito para ele. Só olha e dá um defeito. Não fala. Não arrumar confusão. O cara é barbudo, o outro não tem cabelo. Que sorriso é esse? É falso? Qual que é? Nossa, que óculos estranho. Você tem duas cores nos olhos? Que é isso? Você está olhando para mim ou olhando para lá? Porque a pessoa às vezes estrábica. Entendeu? Você é bom para dar defeito. Eu também sou bom. Tudo bem? Olha para mim. O detalhe é que quando o jogo muda, a coisa fica mais difícil. E todos nós temos pontos que precisamos melhorar, só que muitas vezes a gente não enxerga. E eu quero falar um pouco aqui sobre os pontos cegos. Quem aqui sabe que existe um ponto cego quando está dirigindo? E se você não prestar atenção nesse ponto cego, você pode causar um acidente na tua vida, concorda? Sim ou não? Quando eu estava aprendendo a dirigir, um dos meus amigos me levou para dar uma volta em São Paulo com um Fusca azul. Bate na cabeça da pessoa do lado. Fusca azul. Para quem está na internet, é coisa aqui do Paraná ou é do Brasil inteiro essa... Sei lá, mas aqui acontece. Um Fusca azul. E eu estava numa avenida bem movimentada de São Paulo, e eu quis sair para o lado, e meu irmão, eu ia jogar. E de repente, eu segurei, eu falei, eu não vou, e passou um ônibus do meu lado. Daquele dia em diante, eu não tinha nem carteira na época, eu estava aprendendo a dirigir. Eu falei, eu nunca mais vou virar para a esquerda sem olhar para o lado. Depois eu comprei uma moto, virei motociclista, e aí vi que a vida de um motociclista depende que você enxergue o ponto cego. Tudo bem? Vocês estão aqui? As pesquisas dizem
que todo ser humano na face da terra tem pelo menos 4 ou 5 pontos cegos, defeitos que nem ele sabe que tem. E eu te provo agora que é verdade, porque você acabou de dizer, eu não tenho, todo mundo tem, eu não. Sabe por que você não consegue ver? Porque eles são cegos. Agora, não é porque eu não vejo que Deus não está vendo. E é por isso que Ele permite encontros com a luz, para que você possa ser confrontado e perceber que não importa se você enxergue ou não que precisa de mudança, Deus sabe que você precisa. Então esse confronto te joga na parede, te chama de lagartixa, né? E diz, ei, olha para você, cara, muda. Quantos casamentos desfeitos, porque a pessoa não consegue olhar para os seus pontos cegos. Quantos casamentos, quantas sociedades desfeitas, quantas pessoas saindo do melhor lugar da terra. Qual é o melhor lugar? Centro da vontade de Deus. Quantas pessoas saindo do centro da vontade, porque não enxergam que precisam de mudanças. Quer mudança na sua vida profissional? Olhe para o seu eu profissional e veja onde precisa melhorar. Eu sou ótimo naquilo que eu faço. Meu irmão, sempre tem como melhorar, sempre tem como crescer. Concorda comigo, doutor? Sempre tem como melhorar na sua profissão. Eu não preciso. Precisa. Alguém mais qualificado vai pegar o teu lugar ali na frente. Quer mudança na sua vida sentimental? Eu já tenho, vou ficar para titia. Já tenho 16 anos, ninguém namorou comigo. Será, de repente, está desesperada. Mas talvez a irmã diga, mas eu tenho 56. Quer mudança na sua vida? Olha para você. Amém? Eu não estou te acusando, estou querendo te ajudar. Às vezes a pessoa espera vir, né? É igual o Shrek, já assistiu aquele desenho? A Fiona está lá presa enquanto ela é uma princesa ainda, de repente chega o príncipe. Ela, meu príncipe, tira o capacete. Ele, não vou tirar, tira o capacete. Quando ele tira, nossa, você é um ogro. Aí ele falou, o que tem para hoje, né? Talvez você quer um príncipe, mas não se parece nem um pouco uma princesa e vice-versa. Olha para você e diga, cara, onde eu preciso mudar? Quer mudança na vida espiritual? Pare de achar culpados. Assuma a responsabilidade e vira homem, vira mulher, cresça nessa área, amém? A luz tem esse poder, querido. Mostrar manchas encardidas Deixa eu tomar uma água benta. É benta porque eu estou bebendo e ela é abençoada, amém? Não veio de fora. Eu não posso falar da onda. A luz tem esse poder de mostrar manchas encardidas que só são vistas quando se aplica uma determinada luz. Queridos, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, e aí o pessoal estava pintando lá, e de repente eu falei, nossa, que lindo, e os próprios pintores olharam, mas deixa eu ver direito, e eles quando colocaram luz no forro, não cara, precisamos lixar de novo. Eu falei, mas tá bonito, e eles, não cara, não tá bem, porque a luz mostra onde há defeitos. Esse foi o primeiro passo para a mudança de Paulo. Ele teve um encontro com a luz de Jesus. Posso te falar, meu irmão? Se você quer mudança na tua vida, você precisa ter esse encontro. Essa luz vai iluminar teu caminho, e essa luz vai mostrar onde você precisa mudar. Tudo bem? Segundo passo. A Bíblia diz, Salmos não, já estou em Salmos. Aliás, eu ainda estou em Salmos, tem que ir para Atos, vai para Atos. 9, versículo 3 e 4. Atos 9, versículo 3 e 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, fica até aí, fica aí. Ele caiu por terra. Em outras palavras, repita comigo, ele, toda a igreja lá no fundo também, ele se humilhou. Meu querido irmão, enquanto você não entender quem você realmente é, segundo a luz do Senhor, você não vai se humilhar. E a humildade é que faz a diferença em nossas vidas. Provérbios 15, 33 diz, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Sabe, queridos, humildade não significa ter ou não ter dinheiro, mas humildade significa ter um coração, uma atitude de coração, ter uma dependência de Deus, e uma atitude de reconhecimento de quem você era, e de quem Deus te fez ser.
Sabe o que é ser humilde? É saber quem você foi e quem Deus te fez ser hoje. Quem está entendendo? Vou melhorar. Uma pessoa humilde reconhece o seu lugar e reconhece onde não é o seu lugar. Uma pessoa humilde sabe lidar com várias situações na vida. E, detalhe, consegue se manter fiel. Repita comigo, fiel. Independente do que passa na sua vida. Quer um exemplo? Moisés. Ele soube ser fiel a Deus quando ele estava no palácio, comia do melhor da terra, vestia as melhores roupas, mas vivia na janela olhando para o seu povo, dizendo, um dia eu vou fazer algo pelo meu povo, humildade de reconhecer de onde ele vinha. Lá na frente, ele é expulso do palácio, ele vai trabalhar numa lavoura, no campo, de empregado para o seu sogro. E aí, Deus, ele foi humilde para reconhecer a voz de Deus que o estava chamando na sarça de fogo ardente ali. Vocês estão aqui, gente? Sabe o que eu quero que você entenda? Que a humildade não é fruto de uma camiseta que você usa ou de um carro velho que você dirige. Humildade é adquirida quando a luz do Senhor te mostra quem você realmente é. Humildade é quando essa luz te mostra quem você é, e quando ela te mostra isso, não tem como não se constranger. Um dia um profeta falou assim, o Senhor tocou nos meus lábios, eu estou perdido, meu Deus, porque quando a luz do Senhor te toca, você reconhece que você não é nada, e que Ele é tudo. Vocês estão aqui? É por esse motivo que a luz vem primeiro, para nos mostrar quem somos, para nos mostrar que sozinhos nós não vamos chegar nem aqui no Anne Frank. E aí apareceu uma luz na estrada para Saulo, e ele caiu por terra e se humilhou. Primeiro vem a luz para te mostrar quem você é, e aí isso vai requerer humildade, mas não acabou aqui. Volta para o texto, Atos 9, versículo 3, todo mundo prestando atenção? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeiro passo, olha para mim, primeiro passo, ele viu a luz, ok? Segundo, ele se humilhou. Terceiro, ele ouviu uma voz. A Bíblia diz que essa voz revelou a direção para a vida de Saulo. É engraçado hoje em dia, as pessoas querem a direção de Deus, as direções de Deus, querem ouvir a sua voz, fala comigo Deus, fala comigo Deus, mas não querem ser iluminados pela luz que precede a voz, não querem se humilhar, não querem saber de humildade, de humilhação, porque não entendem que isso é pré-requisito para um relacionamento de intimidade com Deus. E esse é o detalhe aqui, queridos. Se você quer ouvir a voz de Deus na sua vida, se você quer direção para a sua vida, você precisa permitir que essa luz exponha a sujeira, ou seja, você precisa permitir ser confrontado por Deus. Repita comigo, não há mudança sem confronto. Amados, não há mudança sem exposição de sujeira. Não há mudança sem humildade, não há mudança sem reconhecimento de pecado. Paulo passa pelos 3 estágios, aliás, Saulo passa pelos 3 estágios. Ele vê a luz, ele cai por terra, ele se humilha, e aí ele ouve uma voz de direção na vida. Só que aí, ele vai para o 4º passo. Pergunta para mim qual é? Se você perceber, Saulo some durante alguns anos. Alguns especialistas dizem, alguns estudiosos dizem que ele ficou mais de 10 anos sendo treinado no anonimato, sozinho, esquecido, fora do palco, longe das luzes. E Deus estava trabalhando no caráter de Saulo, presta atenção nisso. Paulo estava aprendendo que a maior prioridade dele não era fazer a obra de Deus, mas era conhecer o Deus da obra. 10 anos, Deus moendo, jogando na parede, dizendo, você tem uma grande obra, eu vou te usar, mas por enquanto, fique escondido, eu vou trabalhar no seu caráter. Sabe o que isso me ensina? Que a obra que Deus tem para a tua vida não é um rascunho, é uma obra de arte, amém? Só que o melhor de Deus para você não é o que você vai fazer para Ele, mas é a sua aproximação dEle. Nada é mais importante para Deus do que a intimidade contigo. E intimidade se desenvolve com tempo. Pergunta para mim, que tempo? O tempo a sós com Ele, fora dos holofotes, fora das luzes, fora do palco da vida. Perceba isso, querido. Às vezes as pessoas querem ser usadas por Deus naquilo que aparece, no louvor, na palavra, alguma coisa que é vista.
mas você só vai ser formado no escondidinho, no lugar longe. Olha para as pessoas na Bíblia. José foi tirado de perto da família, Deus o tirou. Deus tirou Moisés, levou ele para longe também. Daniel foi levado para a Babilônia. Eu e você sempre seremos levados para fora da zona de conforto, para Deus trabalhar no nosso caráter. Mas o detalhe, estou terminando, é que ninguém consegue ir para o deserto sem passar pelas 3 fases primeiro. Deus, Ele conhece o ser humano, concorda comigo? Sim ou não? Então Ele não pega você aqui e te joga num lugar sozinho, senão você fica em depressão. Ele primeiro mostra a luz. Ele chacoalha a tua vida, mostra a luz. Ei, olha para você, cara. Eu tenho um caminho, a direção é essa. Aí vem a humildade, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Está ótimo, o que eu preciso fazer? Aí vem o terceiro passo, qual é o terceiro? A voz. Deus começa a dar direções claras. E aí quando você sabe o que Deus vai fazer na tua vida, essa é a parte mais louca de andar com Jesus. Principalmente se você tem um chamado eclesiástico. Ele trabalha para chamar sua atenção. E quando você diz sim, Ele te esconde. Fala, mas agora que eu falei sim, Ele te tira. E Ele sabe esconder uma pessoa. Às vezes pode durar um mês, às vezes 10 anos. Depende da sua capacidade de absorção do treinamento. Então vamos lá. Primeiro você tem que ser impactado pela luz do Senhor. Tem que aprender a andar em humildade diante dEle. Você vai começar a ouvir direções claras para a sua vida. E aí Deus vai te levar para momentos a sós com Ele. Qual é o motivo de tudo isso? Quinto e último passo. Por que Deus permite isso na minha vida, pastor? Fala para o irmão do lado, por causa, mais forte, por causa da mudança do nome. Como assim? Quando Saulo é levado, depois ele aparece como? De Saulo para Paulo. O que o quinto passo me ensina? Estou acabando, presta atenção nisso, para você não sair daqui perdido. Quando você tem um encontro com a luz, quando você aprende a andar em humildade, quando você começa a ser sensível à voz de Deus na sua vida, quando você vence os momentos longe da zona de conforto, Deus tem liberdade para mudar teu nome. Em outras palavras, nesse lugar, você está sensível para mudanças significativas na vida. É quando você se abre para mudança de costumes. Tá bom, Deus, eu fiz isso a vida toda. Entendi, não é mais para fazer? Tá bom. Ninguém muda de uma hora para outra. Vocês estão aqui? Ninguém muda na hora que levanta a mão. Senhor, eu aceito a Jesus. Sabe a única coisa que mudou na minha vida de uma hora para outra? Parar de falar palavrão. Isso foi um milagre, porque pensa num cara que de 10 palavras, 11 eram palavrões. Eu achava bonito isso. Eu achava que eu estava apavorando, que eu era supimpa. De falar, apesar que eu acabei de falar um palavrão, né? Eu achava que, meu Deus, quando eu me converti de uma hora para outra, e aí um pastor foi muito sábio e me falou assim, Biga, você quer... Eu falava, eu não tenho mais palavra, não tinha vocabulário, gente, era só palavrão e gíria. Ele falou, fala misericórdia, quando você não sabia o que falar, fala misericórdia. Aí eu virei o Senhor misericórdia, tudo misericórdia, misericórdia. Aí aprendi a falar direito, mas vamos lá. Querido, não acontece assim. Nenhuma mudança acontece de uma hora para outra, concorda comigo? Você aceita Jesus, mas você volta para casa, tem um monte de coisa que você ainda faz errado. E aí Deus faz o quê? Mostra a luz, mostra quem você é, dá a direção, te leva para um lugar escondido, longe da zona de conforto. E aí você se quebra, você fala, tá bom Deus, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Aí Ele te fala, tá vendo essa atitude? Muda. Olha para mim agora, bem sério. Não queira ser Deus na vida das pessoas, amém? Tem hora que você quer que as pessoas sejam você e ninguém tem a sua velocidade, querido. Quando eu parei de ouvir música do mundo, eu me converti a ouvir música do mundo durante anos. Os velhinhos da igreja diziam, isso é do diabo. Mas também, eu ia dormir ouvindo Metallica, Sepultura, Viper. Eu achava que não tinha nada a ver. Um dia, Deus falou comigo. Aí a história mudou. Não foram os irmãozinhos da igreja. Foi? Quer ajudar alguém a mudar a conduta? Fala com Deus da pessoa. Deus, mostra para ela. Porque quando Deus mostra, nossa, velho.
Aqui, você se abre. É quando Deus olha para você e diz assim: ei, a tua forma de pensar está errada. Todos os seus diplomas não valem. Sério? Quando você se converte, você fala: isso não é verdade. Depois que Deus te leva para longe, que Deus te quebra, te moe, te mostra a luz, te mostra o caminho e te leva para esse lugar isolado, você diz: como é que é, Deus? E Ele te mostra: não serve para nada. Paulo, sabe o que Paulo falou? Todo o meu conhecimento é estrume, não vale para nada. Eu não estou dizendo que é errado estudar, vocês estão prestando atenção? Estão entendendo? Eu estou dizendo que é errado colocar a tua fé no teu estudo. Eu tenho que estudar e ser excelente naquilo que eu faço, mas a minha fé tem que estar no meu relacionamento com Ele. E Ele é especialista em te levar para um lugar aonde você mesmo diz: tá bom, tá errado, eu vou mudar. É quando você se abre para mudança de atitudes. É quando você se abre para mudança de rota. Meu irmão, meu sonho, vocês sabem disso, eu vivo falando aqui, eu queria ser campeão mundial de skate. Na minha cabeça, naquela época, 2000, 2001, 2002, se eu fosse campeão, eu podia trazer sustento para minha família. Aí Deus quebra minhas pernas, eu estou fora do país, estou longe, chorando, porque várias coisas aconteceram ali naquele dia. E naquele dia, longe de tudo, Ele falou: aqui você está preparado para isso. Abre mão dos teus sonhos, e eu vou realizar os meus na tua vida. Se fosse no Brasil, eu ia dizer não, gente. Porque Deus, eu não sou teimoso, eu sou perseverante. Sabe qual é a diferença, né? Não preciso nem falar de novo. Alguém quer que eu fale? Não? Então vamos lá. Quem quer? Vamos lá. Quem já ouviu, por causa de quem levantou, eu vou explicar. Teimosia é quando você fica numa porta batendo, quando Deus já falou assim: para de bater, cara, não é essa que eu tenho. Perseverança é quando você está batendo numa porta e Deus falou: continua. Não vai abrir agora, mas continua, é essa que eu tenho para a tua vida. E eu sempre fui perseverante. Então, se no Brasil eu ouvisse uma voz dizendo: ah, meus, muda o teu caminho, eu ia dizer: isso é do diabo, não é Deus. Deus, Ele faz todo esse processo, mostra a luz, fala comigo, me humilha, e de repente Ele fala: filho, o que eu tenho para você não é o skate, eu tenho uma prancha, eu tenho um púlpito. Aí eu estava chorando e vou falar o quê? Tá bom, Deus, o que o Senhor tem para mim? Fiquei 3 meses, deixa eu fazer a conta, julho, agosto, setembro, 4 meses, perdido, sem saber o que fazer da vida. Ia para Jocum, conheci o pastor Tom nessa época, vamos entrar na Jocum, não sentia a paz. Ia para outra base da Jocum, não sentia a paz. E um dia recebo uma ligação de São Paulo, na qual eu fui para lá, fui apresentado ao apóstolo Rina, fui enviado para Florianópolis e começou a história Bola de Neve, Marcelo Vigardi. Por quê? Porque Deus me tirou de um lugar e me levou para um outro lugar, longe de todo mundo, para que eu me abrisse e Ele falasse: eu quero mudança na tua vida. Posso te dizer, queridos, tem hora que se Deus te falar tudo o que Ele tem para a tua vida, você vai dizer: não, eu não acredito, ou eu não quero. O que Ele faz? Ele te quebra, e Ele te leva para um lugar tão sozinho. Qual é o problema aqui? Quem está aqui? Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas identificam isso como: Deus não me ama, por que eu sofro tanto? Mas quando você é sensível, por isso que eu falei que a sensibilidade é a chave. Quando você é sensível para ouvir a voz dEle, você sabe que há um caminho, há uma direção. E quando Ele te leva para esse lugar, Ele só espera a sua abertura. É quando você chega e diz assim: tá bom, Deus, eu vou mudar a rota da minha vida. Vou fazer uma pergunta: quem aqui quer chegar bem no final da sua vida? Não estou conseguindo enxergar. Vamos lá? Quem? Quem aqui quer escrever uma história linda? Enfrente então corajosamente esses 5 passos, amém? Entenda algo. Por entender, por saber do seu início. Está acabando. Já é a 3ª vez que eu falei isso, né? Então, agora eu estou acabando mesmo. Gente, por entender o seu início, Saulo sabia quem ele era. Eu li para vocês no começo da mensagem. Por compreender a sua história. Presta atenção que agora é a cereja do bolo. Por entender o começo, eu sei de onde eu vim. Estudei nos pés de Gamaliel, papapá. Por compreender a história, no final Paulo pôde dizer, 2 Timóteo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha para mim.
Não queira chegar ao final sem passar pelo processo. Não queira dizer que completou o caminho, que você nem começou a caminhar. Não queira ser mais esperto que Deus. Não dê desculpas para Ele, porque a compreensão da sua história e a paciência de cada um desses 5 passos vai te ajudar a combater o bom combate que você vai enfrentar durante a sua vida. Não queira enfrentar o combate sozinho. Essa criança tem família? Tem? Fechou. Tô zoando, tá? Estão aqui, gente? Não queira enfrentar o combate sozinho. Não queira se tornar o vencedor sem a ajuda daquele que já venceu. João 16:33, coloca na tela da Atena. Olha o que a Bíblia diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e se ele venceu, nós podemos vencer também. A compreensão da sua história, presta atenção, a paciência em cada um dos 5 passos vai te ajudar a combater o bom combate, vai te ajudar a completar a carreira. Um dia Deus escreveu a sua história, querido, e o maior prazer que eu e você podemos dar a Ele é quando chegarmos ao final da nossa vida, completando o que nós nascemos para fazer. Um dia Jesus disse: está consumado. Um dia Paulo disse: completei a carreira. E eu te pergunto, o que você vai dizer nos últimos instantes da sua vida? Que viveu para si? Deus, sabe como é, né? Estou chegando perto de ti, mas eu paguei uma boa escola para o meu filho. Eu dava dinheiro para minha esposa. Lucas 12, versículo 16 a 21, a Bíblia diz: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, sucesso. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Miles Monroe dizia que a maior tragédia de um ser humano é ele morrer longe do seu propósito e com a vida cheia de potencial que nunca foi utilizado por se viver em lugares errados. Então, não queira completar a carreira sozinho. A compreensão da sua história e a paciência em cada um dos 5 passos vai te ajudar a combater o bom combate, vai te ajudar a completar a carreira e vai te ajudar a guardar a fé. Querido, vocês estão me ouvindo? Se tem algo que nós podemos deixar como herança para os nossos filhos, é o nosso exemplo de integridade e de obediência a Deus. Ou seja, repita bem alto comigo: o meu legado. Como você será lembrado pelos seus netos que nem existem ainda? Biga, na boa, nem filho eu tenho. Fala para o irmão do lado assim, sua história vai mais longe que a sua vida. Miles Monroe morreu, nós estamos falando dele. Jesus Cristo ressuscitou, está ao lado do Pai, nós estamos falando dele. Paulo morreu, estamos falando dele. Há muitas pessoas que faleceram até hoje. Steve Jobs, as pessoas estudam os livros dele, estudam a vida dele. Sua história vai mais longe que a tua vida. Como é que seus netos vão falar que você viveu? Qual história você tem escrito? Como vai ser o final dela? Sabe por quê, querido? Nós precisamos nos preocupar sim como nós iremos terminar. Por quê? Para terminar, a última vez que você vai olhar para o irmão do lado, fala assim para ele: você é o que a sua história diz. Você não é o que você diz, você é o que tua história está escrevendo. Se você quer mudar a sua vida, deixe o roteiro da sua história
com o único que conhece o começo, o meio e o fim. Quer chegar ao final bem? Entrega o roteiro para Ele. Eu sei de onde eu vim, Senhor. Sem Ti, eu não sou ninguém. Esse é o processo, me guia, porque eu quero chegar no final e os meus netos dizerem: meu avô foi um cara que pregou o que viveu e viveu o que pregou. Para isso, eu não posso esquecer do passado, preciso viver o presente, mas não posso me esquecer que um dia alguém vai dizer da minha história. Estão aqui? A sua história não é o que falam de você nas redes sociais. Tanta gente preocupada com isso, né? Irmão, olha para mim, rapidinho. Se você quiser fazer qualquer coisa para Deus e isso aparecer, você vai ser criticado. Saiba, você é muito criticado. Isso não é a sua história, isso é o que dizem de você. A sua história é escrita no seu dia a dia, no seu caminhar. E como tem sido escrita? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Nessa noite, eu quero te dizer que não tem como escrever uma história sem que o autor da vida escreva por você. Na realidade, ele já escreveu. Ele só quer que você assuma essa história para si. E você pode ter um encontro com essa luz. Você pode ter um encontro com Deus e com Jesus e falar assim: Jesus, eu reconheço que eu preciso da tua ajuda. O que eu estou escrevendo hoje não vai chegar tão bem lá na frente. Vai dar problema. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Isso depende da sua capacidade de reconhecer a necessidade de Deus. Se hoje você reconhece que precisa dele, se hoje você reconhece que sem ele tua história está fadada ao fracasso, entrega a tua vida para ele. Você que está me vendo pela internet, você que está aqui na igreja, se você quer entregar a tua vida a ele, de olhos fechados, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Nós vamos fazer uma oração juntos. Repete comigo assim, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, chega de bancar o mais esperto. chega de bancar o mais esperto. Eu reconheço Eu reconheço que eu preciso de ti. que eu preciso de ti. Eu peço perdão Eu peço perdão pelos meus pecados. pelos meus pecados. E eu reconheço reconheço que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho do Deus é vivo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro mas dia. ressuscitou ao terceiro dia. E é para ti E é para ti que eu entrego a minha que eu vida entrego a minha vida e o meu futuro, desde agora e para sempre. e para sempre. Pai querido, todas essas vidas que estão com as mãos erguidas, aquelas pessoas que estão pela internet, que fizeram essa oração, eu te peço em nome de Jesus, toca. O Senhor é nosso ajudador. Tu és aquele que tem o nosso futuro na palma das tuas mãos. Nos ajude a andar no teu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que está na internet, vamos lá. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou está voltando para Jesus, que bom, é a melhor decisão que você fez na tua vida. Então, eu quero te convidar a conhecer uma igreja próxima da sua casa, ou conhecer uma das nossas igrejas. Entra no site boladeneve.com e ali nós teremos os endereços de várias igrejas ao redor do mundo, tá? Que Deus te abençoe e permita que Ele coloque a história que Ele tem em ação na tua vida. Uma salva de palmas para quem está na internet. Glória a Deus.